Olá, sejam todos bem-vindos para mais um resumo da lição de Escola Sabatina. Já estamos aí na lição 3 e vamos aprender um pouco mais em relação à mensagem do primeiro anjo, vendo os principais tópicos que tivemos na lição desta semana. Então, na primeira lição deste trimestre, abrimos com uma introdução muito importante justamente sobre a verdadeira sucessão apostólica. A lição 2 trouxe a importância das mensagens angélicas e agora vamos adentrar para abranger de maneira mais específica a primeira mensagem. E nessa primeira mensagem, vale destacar que ela é apresentada durante o estudo como tendo início sua proclamação em 1798. E por que isso? Os textos vêm com confirmação dizendo que somente quando concluísse aquele período papal de perseguição do povo de Deus e iniciasse então o tempo do fim, em 1798, que é a data dada nas profecias, haveria então condição de ser pregada essa mensagem, porque já havia alcançado as pessoas o tempo do fim. Em aviso então ao juízo próximo, que sabemos que se iniciou em 1844. Então, antes de se iniciar o trabalho de Cristo no santuário celestial, no segundo compartimento, no lugar santíssimo, houve então aviso em relação a isso na primeira mensagem angélica, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, anunciando então a proximidade de tal evento, ainda que àquela altura eles não entendessem completamente todo o sentido da mensagem. Mas aqui nesse estudo temos também na primeira pergunta já um assunto importante, de maneira mais colateral, periférica, mas tem a sua relação sim com as mensagens dos anjos. E muitas vezes há confusão entre os 3 anjos de Apocalipse 14 e as 7 igrejas com as mensagens aos anjos da igreja. E nós temos também Apocalipse 2 e no capítulo 3 também. Na primeira pergunta, justamente vem com um questionamento interessante aqui, né? Falando se as 7 igrejas, elas justamente representam o quê? E Ellen White, no Atos Apóstolos, na página 585, deixa muito claro que são períodos diferentes da Igreja de Deus, se estendendo desde o tempo de João até o fim do tempo. E quantos períodos a Igreja Apostólica abrangiu, né? É interessante esse aspecto, porque nós temos, por exemplo, pelo menos a Igreja de Éfeso e Esmirna, no momento em que a igreja estava na fidelidade a Deus, nesses 2 primeiros períodos, sendo a mesma igreja, a igreja primitiva cristã, fundada por Cristo e tendo os apóstolos, então, naquele primeiro século, que abrangeu o primeiro período da igreja. E no segundo período da igreja, no de Esmirna, também nós encontramos justamente os mártires da fé, perseguidos por Roma pagã. No terceiro período ainda também a igreja cristã, e é o momento então do declínio dessa igreja, né? E assim poderíamos abranger em relação aos outros períodos de maneira resumida, onde Tiatira é justamente período de perseguição, agora papal, onde a igreja de Deus foi para o deserto. Temos depois disso, desse período, a igreja de Sardes, que é justamente representando aquelas igrejas protestantes que saíram de Roma. Então não é uma denominação especificamente, nós vemos que uma igreja pode ter uma abrangência de 2, 3 períodos, e
também, por outro lado, em um período só pode haver várias denominações. Filadélfia, então, traz justamente o período em que os irmãos saíram das igrejas, o amor deles era pela verdade e a união com seus irmãos era baseado nessa cola da verdade e não no amor simplesmente pelo nome da igreja, pela instituição. Eles tiveram essa saída das igrejas nesse período de Filadélfia e logo em seguida começa Laodiceia, o último período, onde há uma tendência para justamente uma mornidão devido à paz, à prosperidade em que há, e é uma tendência geral e que deve ser superada. Deve ser visto que é um período que temos esse privilégio justamente para serem usados em favor do avançamento da obra, né? E aqui justamente nós temos isso. Laodiceia não significa simplesmente mornidão, mas juízo do povo. Então é um tempo de julgamento que está ocorrendo, o tempo mais solene. E essa solenidade deve ser passada pelos mensageiros dessa época, a despeito da tendência natural desse período. É um contrassenso tremendo haver essa mornidão diante, em face do juízo dos vivos podendo ocorrer a qualquer momento, breve, ninguém sabe quão breve, passando Cristo do caso dos mortos para o dos vivos. Então esse é um aspecto que está na primeira pergunta desse estudo, mas que tem uma abrangência enorme e um assunto que vale a pena nós meditarmos. E em relação ao que nós já comentamos sobre o período do início da proclamação do primeiro anjo, nós temos essas provas justamente no Grande Conflito, na página 356, 357, no Testemunho para Ministros também 115, um texto muito importante, que fala justamente de que havia aquele selamento do livro de Daniel, daquela parte da profecia para os últimos dias, e que foi então concluído esse selamento, foi descerrado o livro, quando iniciou o tempo do fim, em 1798, e esse era o período então para começar a proclamação do primeiro anjo. Na nota da pergunta 7, a gente encontra também um texto do Grande Conflito, da página 357, que destaca que o movimento do Advento foi semelhante à reforma protestante do século XVI. Lá naquela reforma que ocorreu, nós vemos que Lutero, Calvino, Zwinglio, eles surgiram na mesma época pregando a mesma mensagem, mesmo sem se conhecerem. Inspirados pelo Espírito Santo, então, eles simultaneamente surgem trazendo aquela mensagem essencial para a igreja, que era então a justificação pela fé. E aqui é destacado que o movimento do Advento também apareceu simultaneamente nos vários países da cristandade. E diz ainda que havia grupos isolados, que somente com o estudo das Escrituras chegaram à conclusão de que estava próximo o advento de Cristo, o juízo final. Então, vemos nessa leitura que não foi algo simplesmente que a partir de Guilherme Miller nos Estados Unidos que se espalhou para outros lugares. Ainda que tenha sido o mais destacado dos arautos, Miller com seus companheiros também criando bastante publicações que chegaram a ser enviadas a outros países. Mesmo assim, isso não quer dizer que somente eles deram início. Nós vamos ver ao decorrer desse estudo da lição 4, a lição 5 e depois a lição 6, destacando principalmente a biografia desses homens e o trabalho que eles fizeram, e vários precederam a Guilherme Miller. Não foram os pioneiros nessa obra. E
vale destacar ainda na pergunta 9 que temos uma nota interessante que diz que a igreja ela tem que aceitar cada raio de luz que vem sobre ela, senão a religião dela fatalmente degenerará em formalismo. Isso é a situação, desaparece a piedade vital. Isso várias e várias vezes ocorreu na história da igreja. E essa é a advertência que nos é dada. Devemos sempre ver os movimentos do passado e entender que eles têm paralelo no presente. Tem grandes lições para nós, devemos aprender nesse sentido. E Ellen White arremata no Grande Conflito, página 378, que onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos se seguirão. Então, por isso, essa repetição da história tantas vezes, né? E importante aqui para trabalhar essa parte final da lição, que houve um cumprimento muito especial em 1840, que foi a queda da soberania do Império Otomano, e Josias Litt, ele predisse, antes de ocorrer o evento, em que ano seria, em que mês e em que dia. Isso deu muita força para o cálculo profético, em que era insistido pelos adventistas de que cada dia valia um ano. O cálculo que Josias Litt teve que fazer foi algo extremamente exato, né? Onde ele fez um cálculo de 391 anos e 15 dias, que era o período de supremacia desse Império Turco, que então chegaria a 11 de agosto de 1840. E justamente nessa data é dito então que o Império Turco teve que se submeter às nações europeias cristãs, perdendo então aquela supremacia que tinha. E esse cálculo, quando nós vemos lá em Apocalipse 9, né, ele é apresentado como um período profético de 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. E como que nós chegamos nesse cálculo de Josias Litt? Vemos então, primeiramente, 1 ano é 360 dias, arredondado esse valor para que cada mês seja de 30 dias, algo com exatidão e não com variações. Então, 360 dias correspondendo a 360 anos literais. Um mês fica fácil, mais 30, somando então já estamos com 390 anos. Um dia da profecia, mais um ano, 391 anos. E aí entramos na parte mais complicada do cálculo, esses 15 dias, correspondente a 1 hora da profecia. E por que isso? Os meses, então, que nós temos em um ano são 12. E um dia nós temos 24 horas. Então, se nós fizermos a subdivisão justamente de um ano dividido em 24, ou seja, um dia dividido em 24 horas proféticas, nós teremos então essa divisão, em vez de 30 dias, sendo o dobro de meses do que seria para os meses de um ano, nós temos esses 15 dias literais da profecia. E com essa exatidão, as pessoas se comoveram e deu um impulso muito grande para a mensagem. E na última pergunta ainda é destacado o fato de que essa mensagem do primeiro anjo ainda não foi concluída. A sua missão é de iluminar a terra toda com sua glória, e isso ainda não se cumpriu. É dito que naquele período avançou tremendamente, alcançando todos os postos missionários que havia na época. Ainda assim, essa mensagem ela deverá avançar ainda mais, iluminando toda a terra, naquela época então justamente do derramamento sem medida do Espírito Santo,
onde a tríplice mensagem angélica será dada de uma extremidade à outra da terra. Possamos então estar convictos dessas mensagens e não venhamos a repetir a história da igreja em fracasso, em desânimo, em desistência, mas sim concluir a obra e que então esta seja a geração que fará a vontade de Deus e será um povo preparado para receber a chuva serôdia, para estar em pé diante da crise final. Esse é meu desejo e oração a todos que estão nos acompanhando e que possamos manter esse contato e cada dia mais avançar nessas mensagens e trocando ideias e cada dia entendendo que a vereda do justo é como a luz da aurora, que cada dia vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A nossa carreira cristã deve ser com essa abordagem, sempre pronta a receber nova luz que vem em complemento às verdades que já foram postas pela inspiração. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.